Ministerialmente nós atuamos na Capelania Prisional Batista, lá em Curitiba, região metropolitana. O Senhor me deu, não sei se eu digo a graça, a oportunidade, o desafio, a missão de coordenar o trabalho lá. Então estamos em 12 unidades prisionais lá trabalhando. É muito desafio, gente. Nós, quando pegamos, assumimos essa missão, eram 2 presídios apenas, e em 6 meses mais ou menos foi para 12. Então é muito desafiador você achar igreja para colocar no presídio. Então o Senhor tem nos dado graça. Eu quero compartilhar uma mensagem com vocês aqui nessa noite que vai falar sobre nós trabalharmos ao Senhor, sobre nós andarmos em missão. Né? Spurgeon tem uma frase onde ele fala que ou você é um missionário ou você é um impostor. Eu acho muito bom isso, e eu fico chateado, irmãos, porque nós departamentalizamos a fé algumas vezes, achando que apenas o pastor Elias, porque é pastor, tem que estar lá no presídio. O Renan, missionário lá no presídio, eles são missionários. Mas missionário, como o pastor bem falou, é todo aquele que é discípulo de Jesus. Missionário é quem tem uma missão, ou melhor, quem está em missão. E Jesus fala para que nós venhamos aí e fazer discípulos. Então você é um missionário, amém? Amém. A primeira base que eu quero deixar para você hoje aqui é de que você, por favor, irmãos, nós tenhamos esse entendimento de que nós somos missionários, nós temos uma missão nessa terra, aleluia? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 João 3, não é João 3, é 1 João 3, lá no finzinho das Escrituras. Antes de Apocalipse, antes de 3ª e 2ª João, 1 João 3. João 3,16. Você conhece João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Amém. 1 João 3,16. Olha o que está escrito. Nisto consiste o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Toque aí. Me parece, queridos, que esses textos eles se complementam. João 3,16, e é uma grande, não existe coincidência na vida do cristão, né? Jesuscidência existe, né? É uma grande Jesuscidência esses textos estarem praticamente com a mesma nomenclatura, e eles se complementam, onde um fala do amor de Deus e o outro fala da nossa resposta a esse amor. Queridos, se tem algo que nós precisamos estar enraizados nessa noite, é o amor de Deus, porque quando a gente escuta um missionário falar, normalmente a gente sai com a ideia de começarmos a trabalhar para Jesus também. Normalmente isso acontece. Porém, mais importante daquilo que estamos falando, ou aquilo que estamos fazendo, é aquilo que nós estamos nos tornando. Jesus, ele sempre aponta para a essência das nossas ações, e é por isso que ele censurava os fariseus. Os fariseus tinham prática, eles tinham jejum. Irmãos, os fariseus eles tinham mais de 600 leis, os mais devotos eles tinham lei até para ver como é que tinha que lavar a mão antes de comer. Eles tinham a prática, mas eles não tinham a essência. E a essência é o que diz sobre quem somos e o que estamos nos tornando. E nós temos que nos tornar a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, amém, irmãos? E o Jesus que eu conheço é o Jesus que nos amou de tal maneira que entrega a sua vida. Eu fico pensando em relação às minhas atitudes, em relação às minhas ações, os meus pecados, e eu olho para a crucificação de Jesus, eu fico impactado com isso, queridos. Eu fico pensando, poxa, Senhor, eu não merecia isso. E o Senhor ainda assim se entregou por mim, então eu quero agora corresponder. Eu quero agora amar também, porque eu fui amado. João ele vai dizer também sobre nós amarmos, porque Ele nos amou primeiro. Mais importante do que eu ir no presídio é o porquê que eu vou lá. Mais importante do que estar aqui é o porquê que você está aqui. Nós temos encarado Deus, na sua grande maioria, a igreja encara Deus da seguinte forma: na expectativa do que Deus vai fazer por mim. A gente gosta do Deus do milagre, o
Deus que é bombeiro, vem apaga o meu incêndio. Mas mais que a expectativa do que esse Deus quer fazer por mim, nós deveríamos andar debaixo da perspectiva do que esse Deus quer fazer através de mim. Expectativa do que Ele vai fazer por nós, e perspectiva do que Ele fará através de nós. O título da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é: o que é ser salvo? Aleluia! Amém. Hoje nós cantamos aqui canções que falaram sobre o amor de Deus, e eu acho muito bacana quando a gente consegue ter uma construção no culto sobre o que o Senhor quer falar conosco naquele lugar, naquela noite. E a introdução da minha pregação, eu creio que foram os louvores que falaram sobre o amor de Deus. Você é amado de Deus, amém? Amém. Agora nós iremos construir um entendimento sobre a nossa resposta a esse grande amor com que nós somos amados. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com você é sobre ser salvo, né? Minha missão de responder essa pergunta: o que é ser salvo? Em primeiro lugar, ser salvo é uma vez que eu entendo a cruz, eu começo a frutificar. Eu vou ler alguns versículos que falam sobre frutificação, e o primeiro deles está em Lucas 6,44, onde diz assim: toda árvore ela é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Mateus 7,19 diz assim: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. João 15,2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Falando do Pai em relação a cada um dos seus filhos. João 15,8, Jesus falando assim: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ou seja, de outra forma eu não serei discípulo. Entende a profundidade e entende a importância da frutificação? João 15,16: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Aleluia! Eu tenho visto, irmãos, muita gente... É melhor ficar paradinho aqui, né, para filmar. Eu tenho visto muita gente que tem entendido, tem tido uma revelação sobre a graça de Deus. Só que a maioria dessas pessoas, queridos, elas me parece que se perderam ao longo do caminho, porque diante da graça de Deus, e a graça de Deus, eu creio que no seu início ela fomos alcançados, fomos livres da morte eterna e agora temos vida eterna. Aleluia! Irmãos, eu estava ouvindo um testemunho, parênteses aqui, né? Eu estava ouvindo um testemunho esses dias na minha igreja. Eu sou membro da Igreja Batista do Bacaxeri, Curitiba. O irmão, ele começou a falar sobre um testemunho na área financeira. E ele falou assim: gente, eu não vou aqui falar sobre barganha com Deus, sobre eu dei e aí Deus me deu. Mas eu vou falar em cima de algo que Ele já me deu. Olha o que ele disse: não sei se isso vai pegar em cheio no seu coração, igual pegou no meu. Ele falou assim: porque Deus já me deu tudo, eu não morro mais. Aquilo veio cheio no meu coração. Nós não morremos mais. Podemos descansar nesse corpo. Nós temos vida eterna em Jesus Cristo. A graça de Deus, no seu início dessa trajetória, ela consiste nisso. Temos vida eterna. Porém, a graça de Deus, queridos, não é um lugar onde eu deveria ficar prostrado, ficar apaixonado pela graça de Deus e não por Deus. E essa galera, essas pessoas que têm tido essa revelação, me parece que estão tão apaixonadas pela obra de Deus, a obra que Deus fez em Cristo. Olha que gente, que insano isso pode ser. Que elas esquecem de amar a Deus e servir a Deus e amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, a sua força. E isso envolve a plenitude do viver, do ser da pessoa. Amar o Senhor com tudo, com o seu comportamento, com as suas finanças, com tudo. O pessoal olha para a graça e diz: a graça basta, acabou ali, acabou. Acabou a minha caminhada com Jesus, porque Ele me salvou. Amém. Só que, queridos, entenda, a graça de Deus, ela anula os meus méritos, mas ela não tira as minhas responsabilidades. A graça de Deus, eu creio que ela é similar a quando você sai do banho. Você sai do banho, você olha aquele espelho e o espelho está embaçado. Você não consegue se enxergar.
A graça de Deus, ela é como se fosse uma toalha mágica que veio e limpou aquele espelho sem que você tivesse feito força alguma para isso. Ela limpou o espelho e agora você pode se enxergar. E uma vez que você enxerga quem você é, você tem uma identidade de vida. E você deve praticar aquilo que você descobriu que você é, pela graça de Deus. Amém. Então não acho que a graça de Deus não é um lugar de autocontemplação. A graça de Deus me impulsiona a andar em boas obras. Efésios 2,8 nós todos conhecemos, pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem por obras, para que ninguém se glorie. Agora no verso 10 de Efésios 2 a Bíblia diz: porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para andarmos em boas obras. Ele nos resgatou do império das trevas, pela graça Ele nos salvou, e Ele nos predestina, Ele nos empurra a que nós venhamos a andar em boas obras. Isso é a graça de Deus. Não são boas obras isoladas, porque isso são apenas coisas que trarão méritos, e a graça não é o mérito. Mas também não é só eu fui salvo, acabou aqui. É juntar essas duas coisas, entender por que eu fui salvo, eu quero corresponder a isso. Ser salvo é entender a cruz e frutificar. E a frutificação envolve, queridos, o evangelismo. A frutificação nesses textos todos que eu li envolvem gente. Envolvem pessoas, personas. Correto, pastor? Envolve gente. Jesus morreu por gente. Eu vou falar uma frase aqui tão profunda que nem Albert Einstein tem toda a sua inteligência. Olha só. O principal é fazer do principal a coisa principal. E o principal são vidas. E por vezes a gente está tão ocupado com um monte de outras coisas, a gente esquece de estar ocupado com o principal. É como se você contratasse um pedreiro para ir na sua casa. Pedreiro, fala em espanhol, que constrói. Construtor, celeiro. Isso aí, irmão. Você contrata um pedreiro para reformar a sua cozinha. E aí você, como é uma pessoa muito próspera, você vai fazer uma viagem junto com o pastor Elias e paga para ele ainda lá para conhecer Israel. Vai passar 15 dias em Israel porque a sua cozinha vai ter reforma, né? Aí você está lá na viagem, você volta, né, cheio de expectativa, né? Poxa, minha cozinha nova. Chega lá, está lá o pedreiro esperando você, e o pedreiro fala assim: bem-vindo à sua viagem, estava boa a viagem, estava uma bênção, aprendi, fui lá no Monte Moriá, fui no Getsemane, fui no lugar onde Jesus foi sepultado, ele não está aqui, ele ressuscitou, dizia lá, glória a Deus, aleluia, agora eu quero ver na cozinha. Aí o pedreiro fala: mas antes da cozinha eu tenho uma surpresa para você. Vamos no seu quarto. E aí você vai no quarto, e o quarto está inteiramente reformado. O piso foi trocado, a pintura foi dado um bom trato e tal. E você fala: nossa, que bênção, vai me custar quanto? Não custar nada. Isso foi um presente meu. Olha que pedreiro bonzinho, né? Então vamos lá na cozinha. Não, calma, antes da cozinha, eu quero te levar na sua sala. Aí entra na sala, tá tudo reformado, piso também, né? Trocou a TV, o cara é uma bênção esse pedreiro, né? Aí agora vamos na cozinha, você já está ficando bravo, né? E aí vai na cozinha com ele, a cozinha está na mesma forma que estava quando você saiu. Aí você olha o pedreiro e fala: mas eu te paguei, eu te contratei para fazer a cozinha. Você fez todo o resto pela cozinha. O pedreiro fica com aquela cara de pastel, né? E você fica muito chateado. Eu creio que a frutificação e o reino de Deus, a gente tem feito isso por vezes. A gente faz o quarto, a gente faz um monte de coisa, só não faz o que precisa ser feito, que é cuidar de gente, que é amar gente, que é discipular, que é de se envolver com gente. A gente gosta de se envolver com coisa, né? Porque coisa não critica a gente, não dá trabalho. A gente só não gosta de se envolver com gente por vezes, né? Mas se tem uma missão para cada um de nós, queridos, é de nós nos envolvermos no evangelismo e no discipulado. Tem gente que, infelizmente, tem a ideia de que evangelismo é um chamado para alguns. Mas eu quero ler 2 textos com vocês que vão apresentar uma nova perspectiva sobre essa ideia. O primeiro deles, eu gostaria que você abrisse, está em 2 Coríntios 9. Segunda Coríntios 9, 7.
Glória a Deus, irmãos. Quem achou, diga amém. 2 Coríntios 9, 7 está escrito: cada um contribua conforme determinou no seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Isso mesmo. Essa palavrinha determinou, eu gostaria que você marcasse ela. O segundo texto que nós vamos ler está em Filipenses 2. Olha só Bíblia um pouquinho para frente. Filipenses 2, a partir do verso 5. Está escrito assim: seja a atitude, diga atitude. A atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Só até aí, amém? Determinou e atitude. São duas palavras que eu gostaria que você marcasse, porque essas palavras excluem do processo sentimento. Tem gente que fala assim: pastor Elias, eu não vou com você no presídio porque eu não estou sentindo de ir. Eu vou te dizer o que Jesus estava sentindo antes da crucificação. Ele estava sentindo de não ir para a cruz. Porque no Getsemane ele ora assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Por quê? Porque a vontade dele era de pular fora. Quem conscientemente está querendo ir para uma cruz, apanhar, está querendo, antes de uma crucificação, passar por açoites do Império Romano, que era um dos piores, talvez, que já existiu no mundo, ter pregos perfurando as suas mãos e seus pés. Quem, em sã consciência, quer isso? A vontade dele. E mais, né, irmãos? Levar sobre si o peso e a dor do pecado de toda a humanidade. Naquele momento, gente, a coisa ficou estreita do lado de Jesus. E ele fala: Senhor, que não seja feita mais a minha vontade, mas a tua. E a atitude dele excluiu o sentimento dele. Ele teve a atitude de fazer, a atitude de ir para a cruz. Cada um dê conforme determinou no seu coração. Irmãos, poucas são as pessoas que eu conheço que dizimam, por exemplo, sem passar por aquele processo de se desprender do dinheiro. Poucas são as pessoas que eu conheço que andam em generosidade, que fazem isso de uma forma super espontânea. Normalmente, investir dinheiro, né, quando a gente fala de dinheiro, é doloroso, não pode envolver sentimento. A gente sente de guardar pra gente. É o que a gente sente, quem a gente é, irmãos. O mundo não está fácil, não é? As contas batem todo dia, né? Todo dia tem conta para pagar. As contas são fiéis, eu sempre chego, né, irmãos? Se nós não decidirmos, determinarmos, o sentimento não deixa a gente fazer. E evangelizar é a mesma coisa. Não deve estar ligada a você sentir. É de você acordar super espiritual, e aí você vai evangelizar lá no seu trabalho. Não, porque hoje eu estou cheio do Espírito Santo e eu vou evangelizar todo mundo. Trata de você se propor e andar dessa forma. Eu gosto muito dos evangelismos que a gente faz, evento de evangelismo, né? No sábado à tarde vamos para uma praça evangelizar. Aí se reúne lá, né? A gente vai lá, ora com as pessoas, canta louvores. Legal, uma bênção. Mas eu creio que a proposta de evangelização que Jesus tem para cada um de nós, ela é um tanto quanto mais profunda, porque ela envolve não um evento, mas ela envolve nós andarmos dessa forma. Note que a sua vida, ela acaba sendo ressignificada quando a gente é discípulo de Jesus. Então você não vai na padaria mais para comprar pão. Você vai na padaria para encontrar aquele padeiro e dizer: Jesus ama você, Jesus quer transformar a tua história. Eu posso orar por você? Eu descobri uma coisa, que se a gente fizer a pergunta: eu posso orar por você? Normalmente a pessoa vai dizer: sim, eu preciso de oração. Já ora por mim, já ora pela minha tia, pelo meu cunhado, pela minha sogra, pelo meu cachorro, já pede oração para tudo. As pessoas pedem, gostam de oração, e a gente, como discípulo de Jesus, perde tanta chance. Quando meus filhos nasceram, né, eu moro em Curitiba com a minha esposa, nossa família inteira do Rio Grande do Sul, e estava bem difícil com os dois, eu e minha esposa, e eu viajando, pregando. Então nós fomos um mês para o Rio Grande do Sul, minha sogra foi nos ajudar.
E chegando lá, é uma cidade bem pequena, Cristal, tem 9.000 habitantes, contando o interior. Bem pequenininha cidade. Cidade pequena não tem muito supermercado, né? Tem um ou dois só. E aí eu fui no supermercado, acho que era comprar fralda pro meu bebê. Chegando lá, eu fiz as compras e na hora do caixa, estava lá já pronto, era a minha vez de pagar. E entrou uma vovozinha assim e furou a fila, gente. Passou na minha frente assim, né? Eu fiquei olhando para aquela vovó, né? Pensando. E aí ela falou, me dá um derby aí, minha filha. Cigarro, né? Me dá um derby aí. Eu falei, posso folgar que ainda quer fumar, né? E aí eu falei com ela brincando, né? Falei, a senhora sabe que esse cigarro vai matar a senhora, hein? E ela me disse assim, meu filho, é que eu sou muito ansiosa. Que forte que ela deixou, né? Eu falei, a senhora sabia que Jesus fala para nós lançarmos as nossas ansiedades sobre ele? Jesus quer ser seu amigo, Jesus quer andar com a senhora. Jesus quer cuidar da senhora. Aquela senhora começou a falar, poxa, meu filho, mas será que dá certo isso, né, de eu largar o cigarro? Eu queria muito largar. Aí a moça do caixa já se meteu no assunto, já falou, eu consegui largar, eu fiz um voto com Deus, a teologia para Deus, né, irmão? Eu fiz um voto com Deus, se eu largasse o cigarro, passasse na prova da carteira, eu largava o cigarro, Deus me abençoou, eu larguei. Eu fui, cara, é isso aí mesmo, faça um voto com Deus, aí Deus vai abençoar você e tal. E aí, gente, e a fila se formando, né? Esse mercado. Aí a fila foi formando lá, e a gente naquele papo de ansiedade de Jesus, né? E eu falei, a gente vai orar agora pela senhora aqui. E a senhora do caixa também quer oração? Ora por morte do meu filho está doente e tal. Mais alguém aqui quer oração? Aí o pessoal lá já se manifestou, né? Aí orando por todo mundo ali, fizemos um momento do dízimo, filosofia, pagar minhas fraldas. Mas eu soube ressignificar, irmãos, a nossa vida. O porquê que eu vou no mercado? Entende o que eu estou falando? É para encontrar uma pessoa e dizer, Jesus ama você. Eu posso orar por você? Esse é um tipo de vida, queridos, que dá gosto de viver. Esse é um tipo de vida que uma vez que a gente se propõe, se determina, tem a atitude de viver dessa forma, nós somos plenos em Jesus. É um tipo de vida que dá sentido, dá gosto de viver. Essa é a vida que Jesus propõe para cada um de nós. Nós, como pequeno grupo multiplicador lá na Igreja Batista do Bacaxeri, nós começamos a ir uma vez por mês para frente de uma unidade de pronto atendimento, servir café, bolacha para as pessoas. A UPA do Boa Vista, que é um bairro lá de Curitiba, é mais ou menos o tamanho da igreja, assim, a sala de espera, né? E era bem legal, a gente montava tudo lá, e teve um dia, irmãos, que foi meu aniversário no sábado, e na terça na UPA eu congelei lá as coxinhas, e aí levei as coxinhas lá pro dia, eu botei na air fryer, as coxinhas ficaram bem boas, levei lá pra UPA. Aí cheguei na UPA, não tinha microfone lá, né? Eu falei assim na frente de todo mundo, gente, somos a Igreja Batista do Bacaxeri, e ali fora temos uma mesa com café, com Nescau, com chá, com bolachinhas e tem até coxinha. Quem quiser chegar lá é de graça, a gente pode orar por você também, tá bom? Estamos ali fora, Deus abençoe. Gente, parecia que Moisés tinha aberto o Mar Vermelho, o povo foi passando lá, coxinha. E foi uma bênção. Toda uma vez por mês a gente fazia esse trabalho lá na frente da UPA. Pegávamos o endereço das pessoas, entregávamos na mão do pastor, o pastor visitava. Uma bênção, queridos. E são atitudes simples que nós, como igreja, podemos transformar a realidade do bairro, por exemplo. Dentro das unidades prisionais, nós temos colhido, graças a Deus, muitos testemunhos e o Senhor tem sido muito bom conosco. Nós temos entendido um pouco mais sobre fé. E a segunda coisa que eu gostaria de falar sobre o que é ser salvo é entender o que é fé. Pastor Elias, eu vou te passar o esboço depois, porque você viu que não é nada a ver com de madeira, né? O Senhor vai direcionando as coisas. Dá para passar uma foto, querido, que eu deixei para você? Mas está falando sobre amor, a marca do cristão, né, pastor? É a foto do batismo, irmão, se você puder botar. É outra foto. Aí, essa menina é a Vicky, Victoria. A Vicky, ela foi presa no presídio de menores, que a minha esposa coordena esse trabalho. E a Vicky, quando a gente entrou naquele ambiente para fazer culto, a diretora, nós tivemos uma reunião com ela, e a diretora falou, olha, se vocês tiverem êxito em recuperar aquela menina lá, né, mostrou o perfil dela,
Ele disse, olha, eu vou querer ouvir sobre esse tal de Jesus, porque essa aí é horrível. E começou a falar mal da menina, né? Essa aí é impossível, essa aí é muito improvável, né? E eu pensando, cá comigo, cá com meus botões, né, irmão? Deus é o Deus dos improváveis, né? É essa que ele vai pegar. E aí, a minha esposa se dedicou a essa menina, começamos a discipular. Ela tomava 8 remédios contra a ansiedade, ela tinha surtos de raiva. Um dia nós chegamos no culto, ela estava com os dedos da mão fraturados, porque ela tinha dado soco na parede. Uma vez essa menina tentou quebrar uma lâmpada para comer e se matar, com os cacos de vidro. Era uma situação bem caótica mesmo. Começamos a caminhar com aquela menina a segunda Bíblia, que nem Jesus nos ensina, mas aprendemos a caminhar a terceira, quarta, quinta Bíblia, sexta Bíblia. E aquela menina de 8 remédios começou a tomar 7. Amém. E 7 remédios para 6 remédios. E nós insistindo naquela menina, conhecemos a mamãe dela. Conhecemos o histórico de vida daquela menina. E de 5 remédios para 4 remédios, até que ela encontrou remédio para a alma dela, Jesus Cristo de Nazaré, que curou a vida dela, curou a alma dela. E esse é o dia que ela decidiu pelas águas do batismo. A Vicky, após um tempo, ela saiu desse presídio e hoje ela congrega numa igreja chamada Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela está bem com Jesus, está firme com o Senhor, ela está empregada. E no chá de bebê da minha esposa foi engraçado, porque tinha juíza e tinha ex-presa. só Jesus para fazer coisa dessa. Tem coisa que só milionário e missionário vive, né, gente? Minha esposa é advogada, ela era assessora de um juiz. E aí no chá de bebê tinha juízas lá, mulheres que. E a Vicky estava lá também, né? Ninguém dizia que ela era uma ex-presa, né? Até porque preso não tem cara de presa, é gente que nem a gente, né, você? Então, foi uma bênção, né? E a Vicky nos ensina muito sobre o que é ter fé. Aliás, aquelas meninas dos menores nos ensinam muito sobre o que é fé. Eu quero ler 2 textos com vocês e já me encaminhando para o final da mensagem. E o primeiro está em Efésios 2,8, eu já citei o texto aqui. Efésios 2,8 diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós antes, para as praticarmos. Agora, Tiago 2, lá no finzinho das Escrituras. Tiago está ali depois de Hebreus, Tiago 2, lá no verso 14, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento cotidiano, e alguns de vocês disserem, vai em paz, se aqueça, se alimente até se satisfazer, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não acompanhada de obras, ela está morta. Esses 2 textos, a uma vista mais fria, parecem se contradizer. Porque um texto vai falar sobre uma salvação que vem por meio da fé, vem por meio da graça, não por obras. E o outro texto vai dizer que uma fé sem essas obras, ela não vale de nada. Eu creio que os textos, quando eles se juntam, eles trazem uma diferenciação de fé e de crença. Porque o texto vai seguir ali no verso 19, diz assim: você crê, Tiago 2,19, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Quem é que crê que o nosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, é o Rei dos reis? Amém? Todos creem, nós fazemos bem em crer. É o que a Bíblia diz. Porém, até os demônios creem e tremem. E tem crente que está perdendo os demônios porque não treme mais diante de Deus, né? Então, você vê que há diferença de fé e crença. A crença é quando nós encaramos o nosso Deus como aquele amuleto, como aquele Deus que você serve, mas ainda você tem medo de passar embaixo de escada. Gato preto não presta, não crê em bruxas, pérolas vai. É tipo isso. Tem crente que age dessa forma, tratando Deus como um amuleto, como o gênio da lâmpada. Que eu estou com problema, eu escrevo a lâmpada, escrevo a Bíblia, eu oro com o Salmo 91, eu leio e falo, Deus, em nome de Jesus, me ajuda aqui, por favor. E Deus quer ser Pai, quer ser um Deus.
e ser pai. Lembra de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não fala de Deus, ele fala de Pai. Deus, ele sempre quis se relacionar com o ser humano. Eu não sei se o pastor Elias aconteceu, na primeira vez que saiu com a sua primeira dama, se arrumou, botou um perfume bonito. Gente, eu comprei até uma jaqueta de couro para ser a primeira vez com a Duda, né? Comprei perfume, me arrumei todo, né? Saímos a primeira vez, levei ela para comer uma pizza, falei em casamento, a primeira vez que eu vi ela já assim. E aí, cara intenso, né, irmão? Eu me lembro de Deus, primeira vez que ele foi sair com o povo de Israel. E o povo de Israel chegou no pico da montanha e Deus apareceu. Sons de trovão, luzes relâmpagos. Gente, Deus chegou chegando. Eu sou o eterno. O povo de Israel falou o quê? Moisés, vai você, a gente vai morrer. Deus foi, eu não vou dizer que Deus foi precipitado, né, gente? Mas Deus chegou chegando tanto que o povo ficou com medinho. Deus sempre quis se relacionar com o povo. Mas ele se relacionando de uma forma Deus dos exércitos, me parece que o povo ficou com medo desse Deus. Então ele desce em forma humana. Ele desce para amar a cada um de nós, a mostrar um tipo de amor que constrange as pessoas. Ele desce, ele é crucificado, ele ressuscita no terceiro dia. Ele desce e ele é açoitado, humilhado pelos homens, e mesmo assim ele só conseguiu transpirar amor. Esse Deus, queridos, é um Deus que quer ser nosso papai. É um Deus que quer cuidar de cada um de nós. E a crença nos impede de enxergar Ele como um pai. A crença nos faz ver Ele como um Deus. A crença é crendice. E Deus quer que nós venhamos a ter fé nele e não crença nele. Você tem fé em Deus, amém? Agora, esses textos apontam para nós a fé de uma maneira integral, de uma maneira plena, que alcança todo o ser da pessoa. Note que fé, nesse contexto de Efésios 2 até 10 e Tiago 2, 14 até 19, vai mostrar que fé só é fé quando ela é expressa no próximo. Do contrário, é apenas crença. Aliás, o primeiro texto que nós lemos, em 1 João 3,16, né? Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O 17 vai falar sobre pessoas que têm recurso material e fecham os olhos para a necessidade alheia. Como pode estar o amor de Deus nessa pessoa? Fé só é fé quando é expressa no próximo. Do contrário, é crença. Ser salvo é entender essa fé. E nós desfrutamos somente daquilo que nós entendemos. Por que tem gente que não desfruta do Evangelho? Está preso nas drogas, está preso no sexo, no dinheiro. Tem gente que é presa até mesmo na sua religião, na sua denominação, porque não experimentou a fé, não entendeu a fé, e aí não desfruta. Que nós possamos desfrutar da verdadeira fé que Jesus nos proporciona, que é uma fé que é expressa no próximo. E você sabe, Deus ele vai falar sobre um justo que vive pela fé. O justo viverá pela fé. Eu quero viver por essa fé. Eu quero concluir, queridos, respondendo, portanto, a pergunta do título da mensagem. O que é ser salvo? Ser salvo é praticar salvação. Isso é ser salvo. Ser salvo é eu conseguir amar as pessoas. Ser salvo é eu conseguir me dedicar às pessoas. Ser salvo é eu, na prática, alcançar e transformar realidades as quais Deus me plantou para transformar. Ser salvo é você ir lá com o pastor Elias no presídio. Ser salvo é você visitar um hospital, as pessoas que estão sofrendo no leito de morte, na beira da sombra da morte. Ser salvo é ir nos dar abraço no Natal nas crianças que não têm papai e mamãe. Ser salvo é nós não sermos mais hipócritas, gente que é contra o aborto, mas que não se propõe em ajudar esses órfãos que serão órfãos porque as mães vão abandonar se não vão abortar. A única denominação que eu conheço, eu estou desinformado nessa área, pode ser que tenha mais denominações que tenham, mas que tem um orfanato, qual é? Lar Batista Esperança.
Somos contra o aborto, mas não temos orfanatos. Não adotamos crianças. Nós somos contra todo mundo aqui, eu creio, eu tenho certeza que é a favor do trabalho do pastor Elias. Qual o nome? Pastor Carlos. Todo mundo é a favor que um preso ele saia de lá, sentado aqui do seu lado, dando glória a Deus e aleluia, amém, irmão? Mas note que a gente é a favor disso, mas às vezes no nosso discurso nós carregamos que o bandido bom é bandido morto. São coisas incongruentes, não casa isso, irmão. A gente precisa de uma vez por todas, gente, e é escandaloso demais Deus perdoar um bandido, sinceramente. Eu vou encerrar contando a história do André. A outra foto, irmão, aquela, que eu estou lá na gaiolinha, estou pregando, estou igual um rato na gaiola, né, irmão? Lá nessa unidade prisional eu conheci o André, 22 anos, 4 irmãos, ele não tem o nome do pai dele no RG dele. Todos os irmãos dependentes de Bolsa Família, tudo tiveram ensino fundamental incompleto. Nada justifica o crime, entenda isso, nada justifica o crime, mas muita coisa explica. Nada justifica um adultério, mas muita coisa explica um adultério, mas nada justifica. Entenderam o ponto, amém? Amém? Entenderam? Eu dou mais exemplos. Nada justifica o crime, mas muita coisa explica o porquê que uma pessoa entra no crime. O André começou a me contar a realidade da vida dele e ele disse que um traficante fez uma proposta para ele começar a traficar e ele foi. Começou a ganhar dinheiro fácil, assim como vem fácil, vai fácil, só tem massas companhias, ele já não tinha bons costumes, então a realidade dele já era praticamente crime. Ele seria a exceção se não fosse do crime. Por causa do bairro que ele morava, por causa da situação como um todo, e ele não foi a exceção, ele foi a regra. Ele se envolveu no crime. Primeiro assalto do André. O dono da casa que ele invadiu tinha uma arma também. Eles trocaram tiros. O dono da casa ficou um tiro de raspão nele. E o tiro do André naquele cidadão foi fatal. O André ele ficou em estado de choque diante daquele cadáver. Ele cai e a polícia prende ele ali mesmo, no lugar que ele estava assaltando. Ele não conseguiu nem fugir, ele ficou em estado de choque. Menino de 21 ou 22 anos de idade. O André, portanto, ele é preso, ele é levado para esse lugar aqui, PCE. Maior unidade prisional do estado do Paraná, com 1.700 presos. Gente, pasmem, 35 agentes penitenciários. O que fazem com os agentes penitenciários no Brasil é um absurdo, irmãos. A situação dos policiais militares no Brasil é um absurdo. O salário que ganham, as condições às quais estão submetidos. Você com uma arma, sei lá, 38, lutando contra quem tem fuzil. Absurdo. Mas eu não estou falando dos presos hoje, outro dia a gente fala da polícia. E aí, nós estamos começando agora, inclusive, trabalho com eles, com os policiais, porque entendemos que o evangelho não é só para preso, não é só para policial, é para toda a gente. Tito, né? A salvação, a graça de Deus manifestou Salvador a todos os homens. Aleluia! Então, lá eu conheci o André, na PCE. O André, ele, por ter um bom comportamento, gente, menino, ninguém disse que fez o que fez, o menino, vou dizer que o menino é bom, né? Menino bom. O André, por ter um bom comportamento, ele acabou conseguindo emprego na cozinha. E por ele ter aquele emprego na cozinha, a gente conseguiu entrar naquela ala da prisão e começamos a fazer discipulado. Fazemos culto aqui nesse lugar, e gente, aqui é uma guerra, literalmente. Enquanto eu estou fazendo culto aqui, do lado de trás desses homens está tendo campeonato de futebol, está tendo capoeira, está tendo gente cortando cabelo, está tendo gente cobrando dívida do outro de facção e gritando. Gente, eu saio de lá completamente sem voz, porque eu tenho que gritar muito, muito mesmo. Assim. É uma guerra isso aqui. É literalmente um cenário de guerra. E aí, o André estava no discipulado, que aí a gente senta na mesa. Eu já comia comida dos presos junto com eles, já almocei com eles lá várias vezes. E aí o André tinha uma dificuldade muito grande de entender a graça de Deus. A nossa pregação no presídio, ela consiste normalmente em redenção, propiciação dos nossos pecados, a entrega de Jesus, a graça de Deus e o propósito de vida que Deus nos oferece a viver agora, que é longe do crime. Então falamos de perdão e de nova perspectiva de vida. O André, ele tinha muita dificuldade já logo de saída. Ele não conseguia entender a graça de Deus. E um dia ele, no meio de uma mensagem minha, ele me parou e falou: "Para aí, Renan, para tudo. Você está querendo dizer então que se eu morro agora,
eu vou lá para o céu? E eu perguntei, você tem Jesus no seu coração? Ele é o teu Salvador, o teu único e suficiente Salvador? Ele falou, é claro, eu estou caminhando com Jesus, você sabe. O André, ele começou a evangelizar a cadeia inteira. Ele conseguiu uma permissão para andar na cadeia inteira evangelizando. Ele falou, você sabe, Renan, eu não quero mais o crime, eu quero andar com Jesus e tal. E aí eu falei para ele, então você vai para o céu, cara. Ele disse, você está querendo dizer então que se eu chegar no céu não vai ter um telão assim, tipo esse aqui, que Deus vai me mostrar lá a cena de um assalto? Eu falei, não vai ter isso. Mas ele fez a pergunta mais cruel que eu poderia fazer. Eu falei, André, você acha isso um escândalo? O André, com lágrimas nos olhos, ele me disse, é um escândalo. Para mim isso é. E eu falei para ele aquela expressão que os reformadores usavam, né? Pois esse é o escândalo da graça. E sabe, queridos, é realmente escandaloso Deus perdoar esses homens. Mas sabe o que mais é escandaloso? Deus perdoar um cara que nem eu. Deus perdoar o meu e o seu pecado. Isso é um escândalo tal qual. E Ele perdoa. Deus é o Deus da paciência comigo. Quantas vezes eu erro? E erro de novo. E na mesma coisa erro de novo. E Ele segue me amando. Ele segue sendo meu Pai. Ele segue me abençoando. Ele segue cuidando dos meus filhos muito melhor do que eu. Eu saio para viajar, minha esposa fica sozinha com 2 bebês em casa. Deus cuida muito melhor deles do que eu. Mas eu sou pecador, eu sou falho. Diante disso, a minha missão é de amar, porque eu não mereci esse amor, Ele me amou. E agora eu estou querendo amar quem não merece também. Que a gente possa, queridos, porque o choro está grande, que a gente possa viver o amor, que a gente possa praticar a salvação. Amém? Gostaria de orar com os irmãos, se você puder ficar de pé nessa hora. Pega a sua Bíblia, eu quero ler o último texto com você, de pé para nós encerrarmos esse texto, eu acho fantástico, em Atos 20, 24. Tem gente que me pergunta assim, Renato, você não tem medo de ir no presídio? E aí eu sempre falo, né, gente, nós não somos as presas desse negócio, nós somos os predadores. O Espírito Santo está conosco, aleluia? Então quando a gente avança, as trevas recuam, nós não temos medo, porque Paulo nos ensina em Atos 20, 24, ele diz assim, eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério, o serviço, a missão, o encargo que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Folhe a sua Bíblia um pouquinho mais para frente em Atos 29. Atos 29, não tem Atos 29, né, irmão? Vai até 28, mano. Por que eu fiz essa pegadinha para os irmãos? Os irmãos que estudaram os cânones sagrados das Escrituras, eles estavam em dúvida qual seria o nome de Atos. Se seria Atos do Espírito Santo ou Atos dos Apóstolos. Porque era o Espírito Santo que fazia tudo. Mas eles entenderam, mas ele faz tudo, mas através dos apóstolos. E Atos está sendo escrito até os dias de hoje. Jesus, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5:20, nós somos embaixadores de Cristo. Como se o próprio Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Deus tem um apelo para a humanidade. Humanidade, eu quero ser pai de vocês. Esse apelo está sendo feito através de cada um de nós. O Atos 29, nós escreveremos nos nossos trabalhos, escolas, no presídio, no hospital, na rua, numa Cristolândia da vida. O Atos 29 está sendo escrito no Paraguai, aleluia, na América do Sul. Atos 29 é eu e você. É comigo, vamos orar. Eu gostaria que você orasse por alguma pessoa que o Espírito Santo vai trazer à tua mente, para que você, ao sair daqui, você mande uma mensagem para ela, dizendo, eu orei por você no culto hoje. Hoje eu fui na igreja
E hoje eu orei por você, pela sua família. Presente diante de Deus. De repente, é uma pessoa que trabalha com você, é uma pessoa que você encontra todo dia, é um primo, é um parente, é seu filho. Essa pessoa que não conhece Jesus e que é carente da glória, da graça, da presença de Jesus na sua vida. Olhe para essa pessoa. Comecemos a praticar a salvação já agora, em intercessão, e posteriormente a esse culto, através da intervenção, onde iremos apresentar Jesus. Pai, nós queremos entender o que é ser salvo. Ser salvo, praticar a salvação. Ser salvo, entender a cruz e frutificar. Ser salvo, entender o que é fé. Ser salvo, Pai, nós assumimos essa identidade de salvos em Cristo Jesus. Que essa identidade nos torne embaixadores, representantes, procuradores do Senhor aqui na terra. Nós queremos, Pai, de fato viver debaixo dessa identidade.